Bom, pessoal, olá novamente. Nós estamos aqui agora para a gente poder conversar sobre as 10 dicas para manejar bem o seu pasto. E nesse momento nós estamos aqui para falar sobre a dica de número 3, que é período de descanso. Então, para a gente, antes de trazer o que é o período de descanso, a gente deve saber que ele é muito utilizado em manejos de pastejo, em manejos onde você quer explorar um crescimento mais explosivo do seu pasto. Você deve trabalhar com período de descanso e período de ocupação, né? Que são dois conceitos diferentes. Nós vamos falar do período de ocupação lá para frente, né? Período de descanso, inicialmente, é aquele tempo que você dá para o pasto, aonde ele vai ficar isento de animais, ele vai ficar isento de pressão de pastejo, para que você permita que ele saia daquela altura de saída que nós conversamos nos vídeos anteriores e ele caminhe para a altura de entrada, ou seja, ele saia da altura de reserva do capim, a altura mínima, e ele alcance aquela altura máxima, que é a altura onde o capim passa a gastar energia demais para produzir uma folha. Então, esse intervalo, ele é aquele período de crescimento mais explosivo do capim. Se eu permitir um período de descanso dentro apenas desse intervalo, eu vou ter uma produtividade com bastante potencial de crescimento, ou seja, bastante velocidade de crescimento, e é esse período de descanso bem controlado que me permite aumentar taxas de lotação quando eu vou fazer, por exemplo, um manejo rotacionado, né? Então, se eu trabalho corretamente esse período de descanso, a gente pode ver nessas fotos aí abaixo que eu tenho, de um lado, um pasto, inclusive já até caminhando para o período seco, mas um pasto onde os animais eles estão em cima e ele está reduzindo esse pasto e está chegando na altura de reserva do capim, e do outro lado um capim que já está aguardando por esses animais. Se a gente parar para observar, a gente vai ver que a diferença de altura desses dois capins não é muito grande, porque muitas vezes o pessoal eles se deixam levar por manejos aonde eles colocam essa altura do lado esquerdo muito abaixo dessa altura de reserva, e a altura do lado direito, onde a gente está vendo o capim já reservado, muito acima da altura máxima, o que acaba causando um contraste muito maior, e as pessoas costumam achar a imagem mais bonita, ver o pasto de um lado muito verde com folhas, mas que está escondendo uma quantidade massiva de talos lá no meio, e mostrando um aporte muito acima da sua altura máxima. E do outro lado um capim praticamente rapado, né? Enquanto eles acham que estão fazendo o manejo correto, acaba que estão prejudicando mais ainda a formação do seu pasto. Então o que a gente visualiza nessa foto aí é exatamente o controle correto dessa altura. Quando a gente controla muito bem com um pasto de braquiária brisanta, por exemplo, levando ali da altura de 20 centímetros até 45 centímetros, e levando um pânico máximo, um cultivar mombaça, por exemplo, levando ali dos 40 centímetros de altura mínima até os 80, 90 centímetros de altura máxima, a gente percebe que a gente ganha essa explosão, a gente ganha esse potencial de produção de folha. O que a gente quer no capim é folha. Por isso desse corte entre esses dois espaços. Folha, porque se eu deixar ele passar daquela altura demais, ele começa a produzir muito talo. Se a gente deixar um período de descanso muito curto, ou seja, a gente começar a colocar os animais de volta antes de atingir aquela altura máxima, então a gente vai ter alguns problemas, como um animal comendo rebrote, que é o ponto de potencial máximo de crescimento desse capim. O animal vai estar lá em cima comendo. E isso daí prejudica muito a formação e o crescimento do capim. Outra coisa, quebra no potencial de crescimento da planta, exatamente por isso. Como eu estou cortando ainda antes de atingir aquela altura máxima, eu estou cortando assim que o capim está utilizando a reserva para jogar todo o seu potencial de produção de folha para cima, eu quebro esse potencial de crescimento. Eu trabalho como se fosse um pastejo contínuo em pasto baixo. Eu trabalho um capim sem muito deixar ele desenvolver. Outro ponto para a gente trabalhar, o aumento da taxa de passagem. Esse capim ele passa a ficar muito digestível, porque o animal passa a comer muito rebrote. Ele sempre come aquela folha que está curtinha, é uma folha de digestibilidade alta e faz com que o alimento passe um pouco mais rápido pelo animal. Quando a gente vê comendo muito rebrote, é onde a gente vê a incidência
daqueles animais que a gente fala que é o boi escorrido, né? Exatamente acontece nesses momentos, onde o animal come bastante rebrote. Costuma ocorrer muito isso também em período de transição de seca para águas, né? O animal escorrido é por causa dessa taxa de passagem maior e acaba que o animal ele aproveita um pouco menos o alimento. E quando a gente trabalha em descansos muito longos, ou seja, a gente dá um tempo a mais do que o capim precisa, só para a gente tomar uma base aqui, a gente costuma utilizar em capins tropicais entre 25 e 30 dias de período de descanso. A partir do momento que você utiliza maior quantidade de adubação, esses períodos de descanso ficam um pouco mais curtos, porque o capim ele ganha mais potencial de crescimento ainda e você pode trabalhar esse intervalo com muito mais precisão. Né? Agora, quando você deixa passar demais desse período de descanso, ele vai ultrapassar a altura máxima. E aí você tem queda de digestibilidade no capim, você tem menor eficiência de pastejo, porque o animal ele passa a pastejar folhas muito duras e ele acaba demorando mais tempo para poder ruminar esse material, gasta menos tempo pastejando durante o dia. A gente deve lembrar sempre, o animal ele gasta 1/3 da vida dele pastejando, 1/3 ruminando e 1/3 descansando, né? Entre as outras atividades menores aí do dia. E consequentemente, queda no desempenho individual. Tudo bem que quando a gente faz um manejo, por exemplo, igual rotacionado, a nossa priorização é de aumento no desempenho por área. Porém, é sempre interessante a gente ter um bom desempenho individual também. E você ter queda no desempenho individual nunca se torna interessante para o nosso sistema. Certo, pessoal? Essa foi mais uma dica de manejo de pastagem. Espero que vocês tenham aproveitado. Forte abraço!